2 Coríntios capítulo 2, versículo número 4, diz uma passagem muito interessante e fala da seguinte forma: minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Versículo número 5, por favor. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A minha mensagem não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder de Deus. O poder de Deus na mensagem do Evangelho. Ou podemos chamar a mensagem do poder. A mensagem do poder. Estava ontem em uma confraternização de alguns amigos e uma turma de recém-formados em teologia, e na mesa tivemos a oportunidade de conversarmos um pouco sobre experiências espirituais. E algumas coisas que para alguns eram coisas que eram pontos de dúvidas ou não comuns, eu pude experimentar, ou melhor, pude testemunhar para eles que na minha vivência cristã, nasci no berço cristão, e com a metade, ou um pouco mais da metade da família de cunho pentecostal, eu tinha já vivido muita coisa. E naquele momento ali eu pude expor para eles que eu acreditava sim em manifestações espirituais, porque eu já fui alcançado por essas manifestações poderosas da parte de Deus. E eu trouxe à tona um acontecimento quando muito novo, eu só vivi internado com problemas de asmas, bronquite. E um belo dia minha tia chamou algumas irmãs para orarem lá em casa. E depois de um momento de oração, uma delas em línguas se direcionou a mim e colocou as mãos no meu pulmão, ou na parte onde se entendia seu pulmão. E eu lembro que nunca mais eu parei no hospital depois daquela oração. Eu era muito novo, mas até hoje a minha mente, quando cito isso, a minha mente recorda literalmente daquilo que eu senti naquele momento. E eu lembro que quando ela impôs as mãos sobre o meu corpo, eram como se as mãos dela estivessem brasas vivas. E eu lembro que mesmo pequeno, era como se a eletricidade estivesse passando no meu corpo. Eu não sei vocês, mas eu sou da época que nebulizador era difícil. E nós que éramos muito pobres, tínhamos que raspar a parede se ela tivesse sido emulsada e jogar água para que o cheiro do tijolo pudesse abrir os brônquios. Quem já fez isso na infância, né? Várias pessoas, para tentar respirar, para tentar vir à tona. Então as dificuldades eram enormes, mas depois daquela experiência espiritual, eu nunca mais parei internado por causa de asma, por causa de bronquite, por causa de pneumonia. O poder de Deus me alcançou naquele lugar. Eu me lembro que quando eu ia para uma das ilhas em Angra dos Reis, tem uma ilha bem afastada chamada Provetá, e hoje fica atrás da ilha de Abraão, e hoje tem uma possibilidade maior de embarcações, mas naquela época as pessoas tinham que soltar no Abraão e irem a pé, coisa de 2 horas por dentro da mata, para chegar lá em Provetá. E um primo meu, eu estava muito bem, mas por causa da chuva, né, o sudoeste os pegou no mar, e eles tiveram que soltar em Abraão, mas Abraão não tinha onde dormir, então eles entraram na mata, eles já há muito tempo iam naquele lugar. Então eles entraram na mata, e entrando na mata, eles chegaram até um outro local, até aproveitar,
Mas quando chegaram em Provetá, o meu primo ele estava queimando em febre. E quando chegou em casa, ele piorou a tal ponto que começou a delirar. E aí tenta contato com a guarda costeira, mas também não tinha telefone naquela época, então teriam que esperar amanhecer para tentar agir com ele, levá-lo no hospital para tentar dar um primeiro atendimento. E lá nessa ilha, eu não sei como, mas lá existe uma das maiores igrejas que eu já conheci, assim, em lugares ermos, uma igreja belíssima, Assembleia de Deus, no meio da ilha. E as irmãs, quando souberam que aquele meu primo estava queimando de febre, diz a minha prima, que elas bateram lá já na madrugada na porta e foram dar o remédio para ele, que a maioria da ilha tomava quando vivia determinadas situações. E o remédio que eles podiam dar para elas podiam dar para o meu primo era oração. E elas pediram para entrar, pediram para orar, e minha prima diz que elas imediatamente cercaram meu primo e começaram a orar, e depois de um momento assim, de falarem ali em línguas, terem um momento de muita intimidade com Deus, a minha prima diz que a glória de Deus tomou aquela sala, e elas impuseram as mãos sobre o meu primo. Para a surpresa de todos, menos de Deus, no outro dia o meu primo estava como se nada tivesse vivido. Poder de Deus. Ontem eu estava ouvindo o discurso de um aluno de seminário, né, que aprendi muito com ele, um chileno que veio para o Brasil. Ele disse que ele, pelo quadro de vida dele, ele acabou se tornando muito cético. Mas em determinado período da vida dele, não acreditando direito em Deus, apanhava muito do padrasto, perdeu a mãe que era a coluna dele. Ele, aqui no Rio de Janeiro, foi chamado dia 1º de janeiro de determinado ano, aí um determinado culto, e ele cedeu porque a pessoa estava ali o inquirindo muito. E quando chegou no culto, era uma igreja de Xerém, de um pregador, evangelista muito conhecido, que leva também a cidade, o nome da cidade como biotipo também, o codinome. E quando ele chegou no lugar, como igrejas pentecostais têm o costume de anotar o nome, saber de onde vem, até por questões de oportunidades, e ele deu o nome dele e disse: eu vim do lugar nenhum, porque ele não queria estar naquele lugar. Ele disse que entrou naquele lugar e no momento final, antes um pouco da pregação, foram apresentar os visitantes e falaram, inclusive hoje nessa noite está aqui o casal. Aí citou o nome da esposa dele e citou o nome dele e disse, inclusive ele vem de lugar nenhum. E aí imediatamente um pastor daquela igreja tomou o microfone e falou: ei, fulano de tal, que veio de lugar nenhum, Deus manda te dizer, até aqui você veio de lugar nenhum, mas a partir de hoje Deus estabelece o caminho na sua vida. Ele contando ontem que, olha, nada quebrava o coração dele, e essa palavra do pastor só deixou ele com mais raiva. Ele estava odiando tudo aquilo que estava vendo. Era falar línguas para cá, profetizar ali, revelar ali, e aquilo tudo era um ambiente extremamente hostil para ele. Até que então o culto acabou, ele voltou para casa, e ele morava em outro bairro, não tinha como ir embora naquela época. Ele disse que então eles se reuniram para conversar na sala, o casal anterior, e esse casal que foi dormir na mesma casa eram cristãos e só falavam de Bíblia o tempo todo. E 3 horas da manhã falaram: olha, todo mundo está cansado,
vamos orar para dormirmos. Ele, revoltado da vida, olha, então vamos orar. Que bobeira, vocês ficam falando de Bíblia o tempo todo. Tudo é Bíblia, tudo é Bíblia, tudo é Bíblia, tudo é oração. Levantou, ora, come, ora, dorme, ora. Tudo é oração, mas se for para dormir, então vamos orar. E aí eles pediram para aquele seminarista ficar sobre os pés e foram para a roda, né? Crente gosta de roda, né? E aí foram para a roda, ele botou as mãos para trás. Eu até falei: ih, rapaz, aquela hora expulsaram o capeta da tua vida, né? Aí ele foi inquirido a dar as mãos uns aos outros. E aquele rapaz que ele afrontou, dizendo: que bobeira, Bíblia, tudo é oração, tudo é oração, tudo é oração. Naquele momento o rapaz se voltou para ele, começou a falar em línguas, falar em línguas, falar em línguas. E foi até ele, colocou as mãos no ombro dele. Ele falou que nunca sentiu aquilo. Quando aquele rapaz botou as mãos dele e falou assim: meu filho, ele falou que caiu de joelhos no chão. E aquele rapaz, em profecia, foi falando de coisas particulares da vida dele lá do Chile, coisas que nem os amigos dele aqui no Brasil sabiam. E ele, um amigo que estava lá ontem, nesse momento de formatura, falou: e aí, você hoje cético, você acreditou? Ele falou: claro. O que aquele homem falou, aqui no Brasil ninguém sabia. Esse rapaz se formou ontem. Eu não sei se Deus o chamou para ser pastor, mas foi alguém que foi impactado pela glória de Deus. Era alguém que era cético, alguém que não cria no sobrenatural, mas diante da glória de Deus ele ficou de joelhos, porque a glória de Deus, quando vem ao local, quebra as resistências conceituais de nossas mentes. O tradicionalista, ele sucumbe diante da glória de Deus, porque ele pode questionar ideias dos homens, mas ele não pode questionar poder de Deus. O filósofo, ele pode dialogar com ideias, de ideologias, de pensamentos outros, mas quando ele tem um encontro com a glória de Deus, ele é extremamente quebrantado, porque diante da glória de Deus, o filósofo fica no chinelo, porque todos os seus pensamentos, ainda que sejam elevados, ainda são pequenos diante dos pensamentos de Deus, porque os meus pensamentos, diz o Senhor, são mais elevados, são mais altos do que os vossos pensamentos. Quando nós temos um encontro genuíno com o Senhor, o nosso coração é quebrantado, o brabo fica manso, o sanguinário vira alguém pacífico, alguém iracundo se torna alguém temperado, porque o poder de Deus vem e coloca em equilíbrio as guerras que estão dentro do nosso interior. Por isso que todos nós estamos aqui nessa noite, não é porque nós fomos convencidos pelo discurso bonitinho, mas cada um de nós em algum momento viveu uma experiência com a glória de Deus e sabe que a glória de Deus não é explicada, é vivida. Quando a igreja tenta explicar demais o que é a glória de Deus, deixa de ensinar algo que não é teórico, mas é prático. O que é viver essa glória manifesta da parte de Deus? E como é isso? Mergulhando na presença do Senhor e vivendo dia e noite aquilo que Ele vai nos dando como alimento do dia. Nosso Deus fala conosco, Ele manifesta a glória dEle. É aquela velha questão que palavras bonitas podem convencer o homem, mas só o poder de Deus pode converter o coração do homem.
podemos ali dialogar, dizer você precisa melhorar aqui e ali, você precisa se converter e tal, mas é só o poder de Deus que converte o coração do homem. Por isso as nossas igrejas, elas deveriam deixar aquilo que é conceitual, não de lado, mas dar mais ênfase ao viver o poder de Deus diariamente. Paulo disse para uma igreja extremamente filosófica: eu não vim a vós com palavras persuasivas de sabedorias humanas, mas em demonstração, algumas versões está de poder e espírito. Paulo era extremamente culto, um homem de muita sabedoria, um homem muito influente, mas quando estava na pregação, Paulo considerava todo aquele ganho como algo que não tinha valor, e ele exclusivamente se lançava confiadamente, não no conhecimento dele, mas no poder de Deus. Então, para nós vivermos esse poder de Deus, essa mensagem de poder, o que precisamos então ter em mente, como consciência? Primeiro, precisamos crer que a mensagem do Evangelho é poder de Deus. Quando às vezes nós vamos para movimentos muito abençoados, e as pessoas tentam colocar explicações onde não tem explicação. Precisamos apenas acreditar, crer que Deus fala ao coração dos homens. Mas existem muitos exageros. Todo manifestar da glória de Deus acaba gerando exagero. Que é isso? Claro, porque trata do emocional do homem. E o homem, quando é extremamente impactado no seu emocional, alguns gritam, alguns choram, alguns sorriem, alguns ficam calados. Ou seja, sempre haverá exagero, porque o poder de Deus não gera o exagero, mas a emoção do homem que sentiu o poder de Deus, às vezes pode levar ao exagero. Por isso que nós precisamos crer e deixar as pequenas coisas de lado. Entendermos que é importante compreendermos que a nossa mensagem, ela não deve ser bonitinha, ela não pode ser agradável ao coração do homem somente, ela precisa levar o ser humano à compreensão que todos nós precisamos viver debaixo dessa glória. 2. Se Paulo vai até eles com demonstração de poder, significa dizer que Paulo tinha esse poder para demonstrar. Mas é Deus que dá, concordo, é isso mesmo, Deus é que dá poder aos filhos dele. Então o que temos que fazer? Mergulhar em Deus, conhecê-lo cada vez mais, usufruir daquilo que é a glória de Deus, vivenciar aquilo que é magnífico, aquilo que é glorioso da parte dele. Para isso precisamos ter temor e tremor, primeiro ponto. Dentre esse ponto 2, não podemos de forma alguma acharmos que podemos enrolar o nosso Deus com nossos discursos de inferioridade ou de narcisismo ou ainda de autoflagelação. Não, de forma alguma. Precisamos encarar as nossas limitações, as nossas cileumas, as nossas dificuldades e apresentar diante de Deus aquilo que estamos ali naquele exato momento, mas clamando ao Senhor por aquilo que Ele já estabeleceu para as nossas vidas. Mergulhe em Deus, queira mais o Senhor,
Priorize aquilo que Deus está fazendo na sua vida, meu irmão, minha irmã. Tenha sede por Deus. Existe um livro já bem antigo que se chama Os Caçadores de Deus, de Tommy Lin, sim, agora esqueci o nome, é Tommy alguma coisa. Eu tenho, Tommy Tenney. E diz que alguns questionam o livro, mas em particular eu gosto da proposta. Nós não podemos encontrar Deus se Ele não se revelar a nós, entenda bem, esse é fato. Agora, tem que haver o desejo no nosso coração. Não, quando Deus quiser se revelar, Ele se revelará. Mas espera aí, no seu coração existe essa fome e essa sede? Existe essa vontade de conhecer o Senhor? Existe essa vontade de saber aquilo que está no coração dEle? Como Ele pode te dar aquilo que você não deseja? Quando nós estamos enamorados, nós buscamos saber tudo o que a pessoa gosta para sermos o mais próximo daquilo que chama a atenção da pessoa. Então, se nós queremos mais de Deus, por que nós não mergulharmos em conhecermos aquilo que agrada o coração de Deus, para quem sabe Ele olhar para nós e falar: esse está com o coração sedento. Todos nós precisamos ter essa experiência com Deus. E a pergunta que se faz nessa noite é: quantos de nós estamos nutrindo essa fome, essa sede por Deus? Nós precisamos então basear a nossa vida não nas coisas exteriores. O templo pode ficar cada vez mais bonito e deve ficar. Nós não podemos ter uma mentalidade pequena dizendo: nós não podemos fazer nada porque estamos numa comunidade. Isso não pode existir no nosso coração, porque o nosso Deus é grande. Mas ainda que o templo fique cada vez melhor, mais confortável, o poder de Deus não está no conforto do templo. Não está na estrutura, na arquitetura do templo. O poder de Deus está na vida de cada coração quebrantado e contrito diante dele. Por isso que às vezes nós entramos em igrejas muito tradicionalistas e falamos assim: que igreja gelada. Por que isso? Porque quem ali está, tirando um ou outro, pode ser que a maioria são pessoas que já não desejam a glória de Deus. Não existe igreja gelada. O que existe são membros gelados. Não existe igreja avivada. O que existe são discípulos avivados ou dispersos. Sempre existirão as noivas atentas, as prudentes, e sempre existirão as noivas imprudentes. Numa casa pode estar queimando, a fogueira está acesa, e pode ser que de uma parte tem pessoas sem camisa diante de tanto calor, e de outra parte tem pessoas debaixo de edredom porque estão frias demais. O fogo está ardendo, mas quais corações querem queimar? Eu não vim a voz com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração de poder de Deus. Quando andamos com Deus, nós aprendemos a nos debruçarmos no poder de Deus. Porque chegamos a um ponto que sabemos que não é por pesquisar. Um dia falaram: pastor, o senhor está ligado no que está acontecendo? Olha,
eu falei, foi no corpo diaconal, me lembra se está certo. Foi uma história dessa. Falei, olha, não, foi com um amigo. Falei, Deus não me chamou para ser pesquisador de pecado alheio. Deus me chamou para ser pastor. Não vou ficar vasculhando a vida dos outros. Por que não vou vasculhar a vida dos outros? Porque quem procura acha. Só tem um detalhe. Se eu estou vasculhando, significa dizer que eu estou com muito tempo para vasculhar a vida dos outros. E pode ser que no vasculhar a vida dos outros esteja pecando. Então, às vezes, nós temos que deixar a curiosidade de lado e focar naquilo que é essencial. O que é o essencial? Se encher da glória de Deus. Por quê? Porque não existe mentira quando o ambiente está exalando verdade. Vem Ananias e Safira, está aqui toda a oferta diante de ti, de vocês apóstolos. Pedro se levanta e fala, quem te ensinou a fazer isso? Tentar enganar o Espírito Santo. Quando o ambiente está na verdade, a mentira ela vai sendo evidenciada em atitude. Não, não é por causa disso. Não, nunca foi por causa disso. Aí acontecem situações e fala, ué, mas foi por causa disso sim. Ou um exemplo claro. Quando o ambiente exala a verdade, a mentira, ela é evidenciada. Por quê? Diante do poder de Deus, o inimigo, que é o pai da mentira, perde força. E vem a verdade do Senhor, colocando ordem em toda a casa. Nós precisamos nos dedicar então a quê? A conhecer mais o Senhor, porque quando conhecemos mais o Senhor, é como o caso de Moisés e Josué, tem pecado no arraial, todo mundo com a boquinha fechada, vamos então consultar o Senhor, está na tribo tal, no caso de Josué, está na tribo tal, está na tenda tal, está na família tal. Entenda bem, quando vivemos na manifestação da glória de Deus, algumas coisas são evidenciadas. Por quê? Porque Deus não quer que seres humanos vivam no engano. Então Ele evidencia determinadas coisas para curar o ser humano. Ele faz a ferida e Ele mesmo cura. Ele tira a casca, Ele faz sangrar. Mas sangrar por quê? Porque antes foi estancado o sangue de forma errada, mas agora é o médico dos médicos que está cuidando. E quando Ele termina a obra, Ele entrega a obra perfeita. Esses encontros com Deus nos ensinam então que precisamos estar ali na dependência do Senhor. Precisamos buscar essa glória o tempo todo, mergulhar o tempo todo. Às vezes eu fico a pensar, Senhor, é uma casa muito abençoada, uma família abençoada, mas faz com que o teu fogo queime em cada coração. Porque se o teu fogo queimar em cada coração, se cumprirá o que John Wesley falou: me dai-me 100 homens que não têm amor a nada, senão em pregar o teu evangelho, então eu ganharei essa nação. Se uma pessoa cheia do Espírito Santo já faz muita coisa, imagine 2, imagine 3, imagine 4, imagine 5, imagine 10, 20, 30, imagine 100, imagine 1000 pessoas, o Brasil ficaria pequeno. Então o que o poder de Deus nos faz em nós? Primeiro, nessa percepção, que seria o 4º ponto, o poder de Deus quebra em nós o nosso egocentrismo, porque entendemos que não é aquilo que sei, mas é aquilo que Deus fala, não é aquilo que eu posso, mas é aquilo que é o poder de Deus.
E quando nós confiamos nisso, onde nós vamos, o Senhor nos cerca de experiências extraordinárias e nós vamos vendo o poder de Deus sendo revelado de forma natural. Deus quer te pegar com a glória dele, meu irmão, me permita-se usar o termo popular para exemplificar que Deus ele quer te encher com o Espírito dele. Ele quer que você fique transbordando dessa glória, para que outras pessoas à sua volta também sintam essa glória e passem a desejar ainda mais. Foi igual a peça aqui, qual é o nome da peça? Que todo mundo falava igual? E mitose cristã. Então, quando o poder de Deus pega, duas coisas acontecem: desperta o desejo de outras pessoas em conhecer mais, e para aqueles que não querem conhecer e estão muito satisfeitos com o que estão vivendo, desperta neles ciúmes. Mateus capítulo 24, 23, Jesus estava ali falando sobre as parábolas, e ele contrata algumas pessoas em determinada parábola, por horários, e tiveram alguns trabalhadores que trabalharam menos do que aqueles primeiros contratados. Capítulo 20 de Mateus. Então aqueles que começaram a trabalhar cedo falaram: ué, mas eu trabalhei mais do que eles, e eles vão ganhar a mesma coisa que eu? Eu já estou fazendo tanto há tanto tempo, eu já estou trabalhando tanto há tanto tempo. Aí Jesus é categórico, versículos de número 14 e 15 diz: sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Ou seja, a maneira como Deus trata com cada um de nós é algo particular, e Deus é justo. Mas aí no versículo 15, Jesus mostra qual é o sentimento das pessoas, e qual é? Porventura, não me é permitido fazer o que quero do que é meu? O Senhor olhando para os trabalhadores: ué, eu não posso fazer o que quero com aquilo que é meu? Ou manifestas tua inveja porque eu sou generoso? E aí, qual é o questionamento depois? Ué, então porque eu sou generoso, você manifesta a sua inveja, querendo arrogar justiça, porque você serve há mais tempo e outro chegou agora, está ganhando a mesma coisa que você? Isso não é justiça, isso é inveja. Pesado isso, né? Eu estava meditando essa semana, e eu falei: meu Deus, que coisa! Não, eu estou trabalhando desde sempre, ele chegou agora, ele vai ganhar a mesma coisa que eu. Ah, isso não é justiça, não, meu irmão, isso é inveja o que você está sentindo. Porque aquilo que Deus acordou contigo, Ele está cumprindo cabalmente, Ele está te dando sustento. Agora, porque o outro chegou e trabalhou pouquinho e ganhou a mesma coisa, não pode acontecer porque ele chegou agora. A economia do céu não é igual à economia do homem. Deus vê além daquilo que nós estamos vendo. Concluo. Quando falamos de poder de Deus, então, falamos de coisas gloriosas. Termino citando João capítulo 11, versículo número 40, diz: eu não vos falei na parte B, se creres, verás a glória de Deus? Jesus olha para aquelas pessoas desesperadas e disse: a condição do milagre é o crer. Trazendo uma contextualização ao capítulo que estou lendo, a condição para vivermos a glória de Deus é crermos que ela é acessível e ela é liberada para todos nós. Ela é. Deus quer tratar com todos nós, meus irmãos e irmãs. Todos nós.
sem nenhum cuidado, ele quer se revelar totalmente. E essa presença, e essa glória não é para um ou para outro, é para todos aqueles que estão sedentos. Termino com Efésios capítulo 5, versículos de número 18, que diz: não vos embriagueis com vinho que há contenda. Mas vocês podem completar, vocês estão vendo que eu estou cansado, né? Então vocês sabem esse versículo? Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deixa aquilo que traz contenda de lado, aquilo que traz confusão de lado. Tem coisas que nós nunca teremos respostas, mas vamos ficar batendo, vamos perder o dia. Meu irmão, eu quero viver até 100 anos, mas eu reconheço que quando a gente passa dos 70, a gente já está na hora extra. Me desculpa a franqueza, mas é verdade. Né? Eu conheço pessoas que passaram de 70, mas a maioria, horário para a Georgina, né, Georgina? Mas pensa aí, não estou aqui falando que ninguém vai morrer não, estou dizendo no sentido da aplicação. Se a nossa vida tem ali um limite, né, os nossos dias são contados, não dá para perder tempo com pouca coisa. Quem entende isso? Às vezes a gente chega a ver coisas, sente coisas, e aí dá vontade de falar, mas quando você é maduro na fé, nem tudo que você vê, nem tudo que sente você fala. Por quê? Porque a melhor resposta vem da parte do Senhor. Você está doido para falar, você está doido para expor, sou líder, eu sou maduro, eu sou missionário, eu sou pastor, sou pastora, eu vou falar tudo que está no meu coração. E aí vem o Espírito Santo e nos ensina uma coisa maravilhosa: você não é mais de você mesmo, agora você é meu, você fala aquilo que eu quero que você fale. Está acontecendo coisas no meu trabalho, vai tudo bem. Está acontecendo coisas na minha família, vai tudo bem. No final das contas, os homens, aleluia, obrigado, Senhor. Olha que coisa gloriosa. No final das contas, aquela mulher não estava menosprezando os homens. Ela sabia que só quem poderia dar solução para o problema dela era o Senhor. Não adiantava ela perder tempo falando com gente. Ela tinha que ir direto na fonte. O homem parou, vai tudo bem. O vizinho parou, vai tudo bem. O fiscal da alfândega parou, vai tudo bem. Mas quando chega no profeta, fala: o filho, eu não pedi, mas me deu. O filho agora está lá, morto. Aí o profeta fala: calma, vamos lá. O final da história: o garoto é ressuscitado. Porque a obra, obrigado de novo, Espírito Santo. Aquilo que o Senhor começa, Ele não para no meio do caminho. Ele não para. Nós homens desistimos de coisas no meio do caminho, mas Deus não desiste, sabe por quê? Ele é o único que não apenas conhece o início, mas Ele já sabe o final. Aleluia. Aleluia. Ele já sabe o final dessa história que você está vivendo. Ele já sabe o final. Por isso que precisamos mergulhar nessa glória. Paulo nos ensina como igreja a não confiarmos na sabedoria humana, ainda que essa seja necessária. Ele não diminuiu a sabedoria humana. O que ele disse foi: no que tange ao Evangelho, a sabedoria humana pode ali ajudar em uma coisa ou outra, mas o que converte o coração do homem é o poder de Deus. Eu quero conversar, poderíamos falar mais, vamos orar?
Vamos falar com o Pai Celestial. Você pode ficar sobre os teus